Então, a ideia aqui é a gente modelar esse alimentador aqui. Então, isso aqui é um alimentador de uma permissionária, aonde aqui a gente tem, né, o começo do alimentador, aonde a gente tem as impedâncias sequência positiva e impedância sequência zero, que representam, né, um ponto que inicia ele. Aqui a gente tem linhas, então, de distribuição, né, marcados pelo seu comprimento e pelo seu condutor utilizado em AVG, tá? A gente tem alguns transformadores de distribuição com a sua potência aqui. E a gente tem aqui, então, algumas cargas acumuladas. Por quê? Porque essas cargas acumuladas representam, né, daí a continuidade, o restante, né, do alimentador, ok? Então, tá, os secundários transformadores são em 380 volts, são todos transformadores trifásicos. Mas vamos modelando aqui e depois a gente vai detalhando os elementos, tá? Então, tá, no etap aqui, então, quando tu inicia ele, vai aparecer essa tela e vocês podem criar aqui um novo projeto, ok? Então, esse novo projeto aqui, eu vou dar um nome para ele, tá? E eu só vou mudar aqui aonde eu vou salvar então esse esse arquivo, tá? Então ele aponta inicialmente, né, para a pasta padrão, né? Aqui tá, só eu não mudei o nome dele aqui, né? Então vou agora sim, tá? Agora eu posso dar um OK aqui. Ele está aqui em 60 Hz, né? Que é o que a gente vai trabalhar. E aqui eu dou um OK. Ele vai demorar um pouquinho aqui, né, para abrir. Vou dar um pause aqui. Ok. Depois ele vai aparecendo aqui te solicitando, né, o nível de acesso, né? Então, para a parte de gestão e edição, né? E a gente vai esperar ele finalizar aqui a abertura. Também ele vai dar uma travadinha um pouquinho aqui. Eu vou dar um pause enquanto isso. Beleza. Agora temos aqui aberto aonde a gente pode trabalhar. Ele vai abrir aqui no nível para vocês trabalharem inicialmente no diagrama unifilar, tá ok? Então, como é que eu começo o alimentador? Começo o alimentador normalmente com é, um grid, né? Ou seja, esse aqui é o sistema, né, equivalente, o Power Grid, né, que representa todo o sistema antes, né, do ponto de conexão ali que eu tenho, tá ok? Representado basicamente pelas impedâncias sequência positiva e zero. Então vamos entrar nele aqui, tá? Então a adição básica, aqui no caso o alimentador trifásico, certo? Ele vai ser a nossa barra swing, né? A nossa barra de referência. O que que eu tenho que colocar de características básicas? Níveis de tensão, então 23,1 aqui, tá? Kilovolts. O tipo de conexão, se ele é aterrado, então a princípio aqui a gente vai partir dessa premissa, apesar de não ter sido dada essa informação, né? Então ele ser Y aterrado. E aqui eu posso entrar com a impedância de sequência positiva e zero, né, em valores percentuais ou em valores de corrente ou potência de curto-circuito, tá? Então aqui a gente tem os valores ah, que foram dados em ohms, ok? Então a gente vai fazer aqui uma transformação, tá? Vamos lá, eu vou usar o Excel aqui como ferramenta auxiliar, né? Então aqui eu tenho o R1, eu tenho o X1, o R0 e o XE. Todos esses valores aqui, eles são em ohms, né? Então, eu vou colocar aqui ohms e vou copiar. Beleza? Então, tá. Aqui eu tenho 0,76, 0,76, 1,37, 0,85,
e 2,35, tá? Para eu determinar os valores lá em valores percentuais, tá? Esses são valores percentuais em relação a uma base, né? Então, qual base que eu estou trabalhando ali? Ele menciona, ó, a base é para uma potência de 100 MVA. Então, tá, eu vou colocar aqui, ó, o S base em MVA, né? Em MVA é igual a 100. Qual que é a V base aqui em kV? Tensão base em kV é a do sistema, 23,1, tá ok? E a impedância base, então, em ohm é quanto, né? É sempre a tensão base ao quadrado dividido pela potência, né? Então, eu tenho aqui V base ao quadrado dividido pela potência, ok? Vou só usar um parênteses aqui para ter certeza que ele vai calcular certo. Então, deu 5,33 ohms, ok? Então, aqui, os valores, então, em percentual, como é que eu calculo aqui, né? Então, eu vou substituir aqui ohm por percentual. Vou até fazer assim, né? Vou usar edição. Vamos ver. Não, fazer manualmente. Eu ia fazer uma por substituição, mas são só 4 elementos. Eu vou seguir dessa forma aqui, tá? Então, aqui, o que que eu faço, né? É esse valor aqui, tá? Dividido pelo valor base. Valor base aqui eu posso dar um F4 para fixar a célula, tá? E aqui eu copio para os demais. Tendo isso daqui, eu mudo aqui isso daqui para representação percentual e ele vai ficar assim, né? Então, tenho aqui, ok? E daí eu copio para cá, ó. 14,24 e 25,67, 14,24 e 25,67. E a zero ali embaixo é 15,913 e 44,04. 15,913 e 44,04. Tá ok? Aqui então me deu as potências de curto-circuito, trifásico e fase terra, tá? Aqui é interessante, só para ver se eu fiz certo esse cálculo, fazer um cálculo de conferência aqui, né? Então, qual que é a corrente de curto-circuito trifásica em quiloampere, tá? É, se eu fizer o cálculo, é a tensão em quilovolts, 23,1, dividido por raiz de 3, para encontrar, né, a tensão de fase, tá? Isso tudo aqui dividido pelo quê? Dividido pela impedância de sequência positiva aqui em ohms, tá? Então, eu posso fazer assim, ó, raiz de R1 ao quadrado mais x1 ao quadrado. Então, eu tenho tensão de fase, 23,1 dividido por raiz de 3, tudo isso dividido por Z1, né? Impedância que seria a resistência ao quadrado mais a retância ao quadrado e tiro a raiz. Quanto que me deu aqui? 8,5 kA. Aqui eu tenho quanto? 8,5 kA. Então, meu cálculo está adequado. Beleza? Aqui o que que a gente vai fazer? Vamos colocar agora isso aqui numa barra, né? Essa é a nossa primeira barra lá. Aqui ele já reconheceu com 23,1 kV. Ok? Vamos dar sequência agora. Tem a barra 1 aqui. Agora eu tenho uma linha até a barra 2, tá? Como é que a gente vai configurar essa linha? Qual que é a característica aqui da linha, tá? Aqui só já foi dado, né, a seção do cabo, 12/0 AVG. Só que aqui qual que é a característica dele? Ele é para ser um cabo, então, de alumínio, né, um cabo CA. Aqui a gente pode pegar dentro da biblioteca do ETAP. E aqui em cima, né, de um poste de 11 metros, cuja, né, ele fica 9,3 metros do solo, com uma distância entre fases de 1,1 metro. Ok? Beleza. Então, vamos fazer essa configuração. Aqui vocês vão vir, então, em Transmission Line.
vai ter esse elemento aqui, vou conectar aqui na barra, depois eu conecto na barra de baixo, tá? Então, vamos entrar nele aqui. Então, beleza. Primeiro aqui a unidade, vamos mudar para metros, né? E já vamos digitar aqui quantos metros eu tenho. Eu tenho 352 metros. Então, aqui, comprimento, 352 metros. Ok. Depois eu posso vir aqui em configuração. Então, a configuração é horizontal, tá? Só que aqui, o que que ele está me mostrando, né? Ele está me mostrando a altura e espaçamento em pés, tá? Sem problema, né? A gente vai fazer uma conversão. Lá a gente tem a altura, né, de 9,3 e a gente tem a distância, né, ou espaçamento entre os condutores de 1,1. Então, como é que eu faço a conversão aqui para pés, né? Foot, né? Tá? Então, a conversão de metros para pés é a seguinte, né? Um pé equivale a quanto, tá? Então, a gente pode até fazer a correção aqui. Então, meter to feet, né? A gente tem que cada metro corresponde a 3,28084 metros, né? Cada metro, né, representa 3,28084 pés. Então, deu esse valor aqui. E aqui eu só copio para o lado, porque eu coloquei lá isso daqui como uma constante mesmo. Ali. Então, 3,5 arredondando e 3,61, tá? Então, aqui eu tenho 30,5, e aqui eu tenho 3,61, 3,61, tá? Ele vai preencher o coma automático, né? Já colocando esse elemento aqui. Aqui ele pergunta, né, se os condutores estão transpostos, tá? Daí isso não é mencionado ali na descrição do alimentador, mas aqui a gente vai considerar que há uma transposição entre os alimentadores, tá ok? Transposição significa que ao longo da linha, né, eu vou mudando a posição das fases, né, de forma que a equivalência de impedância entre elas seja igual entre as fases, ok? Definir a estrutura física, o que está me faltando agora é o cabo, tá? Então, o cabo a gente pode consultar aqui na biblioteca, tá? Só deixa eu analisar aqui, tá? Beleza, tá? Vamos lá. Só que a configuração, ó, é só fase ABC, né? Sem neutro, ok? E que caso tivesse o neutro, vocês podem adicionar aqui esse condutor. Então vamos dar uma olhada aqui. Vou pausar um pouquinho aqui só. Bem, pessoal, aqui ele está dando um erro ao acessar a biblioteca aqui do condutor, tá? Então, caso não tenha dado esse erro, vocês podem acessar a biblioteca aqui do condutor e achar exatamente, por exemplo, esse cabo aqui, né, que é um cabo de alumínio, aqui 2/0, né, que apresenta as propriedades, tá? Então vai estar lá cabo de alumínio na base do EPRI, né, 2/0, né? Então aqui vai estar as características. Como eu não consegui acessar aqui, eu vou colocar aqui as características. Só que aqui ele está a temperatura de 75 graus, né? Então, eu vou aproximar, né? Aqui, claro, vou ter uma variação, né? De acordo com a temperatura na resistência, mas eu vou usar de 50 de aproximação, né? 0,7692 aqui, né? Então, eu vou botar aqui 0,7692. Como a temperatura do lado ali está igual, né? Eu vou colocar aqui. E a reatância por quilômetro aqui é igual a quanto, tá? Deixa eu dar uma pegada ali, 0,532, 532, tá? Aqui ele já vai preencher as demais informações,
com exceção aqui o diâmetro externo, né? Tu tem que fornecer também, que é 0,414, tá? E o resto ele vai calcular, beleza? Tá? Então aqui eu tenho a linha. Coloco então outra barra aqui e chego aqui o nível de tensão, tá ok? Então tá, vou parar aqui e depois a gente vai dando sequência nos demais elementos no próximo vídeo.